qual é a situação do transporte escolar em tempos de pandemia. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça elaborou uma nota técnica sobre os direitos dos consumidores que contrataram serviços nesse período de isolamento social. Há 3 meses, a van do tio Romão passa o dia assim, estacionada na frente da casa dele. Sem aulas nas escolas do Distrito Federal por causa da pandemia do novo coronavírus, ele não tem como trabalhar. E o pagamento das mensalidades dos contratos antigos tem entrado cada vez menos. Quando começou a pandemia, nós fomos o primeiro a parar. Então, quando os pais começaram a contactar com a respeito das mensalidades que surgiu na televisão, eu fui desde o desconto de 30% a 50%. No quais 70% dos pais me pagaram. No mês de abril, só 50% me pagaram. E no mês de maio, só 3 pessoas me pagaram a mensalidade. O sindicato da categoria orienta: é melhor renegociar os contratos. Os descontos podem variar entre 30% e 50% enquanto durar a quarentena. Mas nem isso tem sido suficiente. Os motoristas da capital do país continuam amargando a crise. Hoje o transporte escolar está numa situação de calamidade pública. Não só aqui em Brasília, mas no Brasil. Muitos companheiros passando muita dificuldade. Com relação àqueles companheiros que acreditaram de mudança do governo esse ano que ia melhorar, muitos trocaram seus veículos, entraram no financiamento e estão passando por dificuldade junto aos bancos devido ao pedido de prorrogação. Alguns conseguiram, outros não. Quando conseguem, os bancos ainda estão jogando uma taxa de juros muito alta em cima dessas parcelas para ser prorrogada. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça orienta que motoristas e pais de alunos conversem. Neste momento, o pagamento proporcional pelos dias de serviços prestados e a redução de mensalidade são as medidas mais recomendadas. Romper o contrato só em último caso, porque quando tudo voltar ao normal, pode ser difícil recontratar. Foi o que a Marília fez. Enquanto os 3 filhos cumprem o isolamento social, ela optou por continuar com o serviço de transporte. A gente, como servidor público, tem possibilidade do teletrabalho, tem renda fixa, então achou que era mais justo manter esse contrato e que eles também têm compromissos, Então, o dono da empresa propôs uma redução na mensalidade, proporcional aos custos que eles não estão tendo. Aí a gente achou que foi uma boa solução para ambos os lados. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a doutora Juliana Domingues, que já está conosco aqui na tela. Doutora Juliana, boa tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde. Bom, nós acompanhamos na reportagem que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, elaborou um estudo sobre essa questão envolvendo a categoria e também principalmente os consumidores. O que a senhora destaca desse relatório? Bem, com a necessidade do isolamento social, como forma de redução da transmissão do novo coronavírus, todos nós sabemos que foram adotadas medidas de quarentena pelos governos estaduais, municipais e pelo próprio Distrito Federal. Essas medidas, elas acabaram impondo limitações ao funcionamento de estabelecimentos de ensino. E com isso, nós tivemos alguns efeitos nos contratos também envolvendo o transporte escolar. Então, a finalidade da nota técnica foi tratar dos direitos dos consumidores que contrataram o serviço de transporte escolar para os seus dependentes, e que tiveram serviços suspensos. Nós preparamos essa nota técnica também motivada por diversos PROCONs estaduais e municipais que ficaram com dúvidas sobre os procedimentos que deveriam adotar nesses casos, e especialmente quanto à obrigatoriedade ou não de manutenção do pagamento das mensalidades relativas ao transporte escolar. Nós acompanhamos a reportagem também a Marília, que é servidora pública, ela tem 3 filhos, então a gente imagina que o valor seja bem alto, em relação a 3 crianças. Bom, a Marília resolveu continuar pagando, porque, é claro, essa negociação é importantíssima, porque os motoristas também, os donos de transporte escolar, eles também têm as suas demandas, as suas contas, Esse acordo, esse bom senso é fundamental nessa hora? Com absoluta certeza. É muito importante que o consumidor entenda que essa prestação de serviço, ela não está acontecendo não por um ato de vontade do prestador,
né, mas para atender a determinações que são das autoridades competentes, da própria administração pública. O peroeiro, né, aquele que faz o transporte escolar, ele com certeza queria ofertar o serviço. Né? Então, é uma situação atípica de força maior que nem o prestador de serviço deveria suportar sozinho o ônus dos prejuízos, nem o consumidor, né, com todos os danos que são originados aí de inadimplemento contratual. Nesse caso, nós temos um caso típico de força maior, que nós chamamos, né? Então, idealmente, as situações financeiras e sociais das partes contratantes devem ser consideradas, e foi o caso da reportagem, né? A mãe, ela não teve o seu salário afetado e ela buscou um acordo e manter esse contrato em vigência. Essa negociação é muito importante, por isso que nós recomendamos o diálogo, a busca de um acordo entre as partes, visando atender aos interesses de ambos os contratantes, já que muitas escolas ainda farão reposição parcial de algumas aulas e muitos pais farão uso do transporte escolar. Doutora Juliana, esse contrato, então, a senhora falou de força maior, né? Os contratos, geralmente, eles já contemplam essa cláusula ou o contrato perde a validade automaticamente em virtude da pandemia? Claro que a gente sabe que há uma adaptação de todas as áreas, inclusive do direito do consumidor, do Poder Judiciário, uma flexibilização em torno dessa excepcionalidade. Mas, então, o contrato que eu assinei lá no início do ano, ele não tem validade? Não, ainda que os contratos, eles podem ser de diversas formas, né? E quando nós avaliamos o contrato de transporte escolar, alguns, inclusive, não são nem muito formalizados. A questão é que isso já está no nosso Código Civil, então é uma situação que isso se aplicaria de qualquer forma, tá? Então, nós temos alguns desafios nesses contratos que são inerentes ao tipo de serviço, porque nesse caso, nós não teremos a reposição integral, né? Após o término da pandemia, tanto pela redução dos dias letivos, quanto também pela substituição das aulas presenciais pelas online, nós teremos uma diminuição do número de viagens às instituições de ensino. E nós temos também situações em que os pais perderam o emprego, né, ou estão sem trabalhar. Então, quando o consumidor puder optar por manter os pagamentos dos fornecedores, ele pode solicitar a geração de um crédito para uma utilização futura, ele pode solicitar o abatimento ou a compensação desses valores em umas mensalidades futuras, e ele também pode pedir descontos proporcionais aos dias em que o serviço não foi efetivamente prestado, né, negociando uma compensação. O que nós entendemos é que descontos também podem ser pleiteados com base na diminuição dos gastos com combustíveis sobre as mensalidades a vencer. Mas sempre lembrando ao consumidor que se todos pararem de pagar esse prestador de serviço, ele certamente vai começar a atuar em outro segmento. E pode ser que depois nós voltemos à normalidade e esse pai não vai encontrar mais o prestador de serviço. É bom também tocar nesse assunto, muito bom a gente finalizar a entrevista com essa reflexão, né? E para evitar a judicialização, o diálogo, a mediação, a troca de ideias é sempre muito importante nesse momento. Conversei com a doutora Juliana Domingues, muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos.